Para que seja bem aplicada, a avaliação de impacto ambiental, observando os princípios e fundamentos descritos na política ambiental brasileira, é necessário que sejam estruturados sistemas de avaliação de impacto ambiental que operem dentro dos princípios de boas práticas, sobretudo dentro do campo procedimental, e assegurem a correta utilização do instrumento. Vamos iniciar lembrando a existência de entidades e associações internacionais cujos objetivos estão voltados para a disseminação dos conhecimentos e das boas práticas ligadas à aplicação da avaliação de impacto ambiental. Uma delas, a Associação Internacional de Avaliação de Impacto Ambiental, a Associação Internacional de Avaliação de Impacto, a conhecida IAEA, é uma entidade internacional que atua já há mais de 30 anos no âmbito da disseminação dos conhecimentos e das boas práticas na avaliação de impacto ambiental. A IAEA, a Associação Internacional de Avaliação de Impacto, tem tido um papel bastante importante no sentido de promover a avaliação de impacto ambiental como um instrumento e como um campo profissional de atuação. No caso brasileiro, recentemente foi criada a Associação Brasileira de Avaliação de Impacto, que tem uma missão bastante similar, assume como sua missão algo bastante similar à Associação Internacional. A Associação Brasileira pretende, no campo da avaliação de impacto, também contribuir para a organização da comunidade de praticantes, da comunidade de pesquisadores, de atuantes na avaliação de impacto e licenciamento ambiental, contribuindo assim para disseminar também conhecimentos e para a promoção do desenvolvimento desse instrumento e do seu uso, da sua aplicação no âmbito da política ambiental brasileira. A Associação Internacional, a IAEA, ela tem divulgado já há um bom tempo alguns princípios de boas práticas na aplicação de alguns instrumentos. A avaliação de impacto ambiental é um deles, um dos principais, um dos instrumentos prioritários embarcados pelo campo de reflexão da IAEA. De acordo com a IAEA, a avaliação de impacto ambiental deve observar alguns princípios básicos na sua construção e na sua implementação. Primeiro, deve ser útil. As informações providas devem ser úteis para aquela decisão que se pretende tomar. A avaliação de impacto ambiental deve ser rigorosa e prática, deve ser realizada dentro dos princípios e preceitos de boas práticas e deve ser focada na decisão que realmente interessa, as informações que realmente são significativas e relevantes para a tomada de decisão. Ela deve ser eficaz em termos de custo e de tempo, portanto, há necessidade, visto que uma decisão deve ser tomada orientada pelas informações produzidas na avaliação de impacto, há necessidade de se balancear o tempo e o custo aplicado na sua elaboração e na sua aplicação. A avaliação de impacto também deve ser focalizada, ela deve se voltar prioritariamente para a identificação e avaliação dos impactos significativos, dos efeitos significativos e, sobretudo, das medidas a serem incorporadas aos projetos no âmbito da sua implementação e, sobretudo, ao longo da gestão do projeto dentro do seu ciclo de vida. A avaliação de impacto ambiental também tem como princípio básico ser participativa. Ela deve assegurar que a sociedade tenha espaço e encontre respaldo para apresentar as suas demandas, para apresentar as suas visões e que estas visões e demandas sejam consideradas na construção da decisão que será tomada posteriormente. A avaliação deve ser transparente, deve ser confiável e deve estar integrada a uma escala temporal também eficiente e eficaz. Bom, são princípios que assegurariam, em tese, a correta aplicação da avaliação de impacto ambiental como um dos instrumentos cujo objetivo passa a se voltar para a verificação da viabilidade ambiental. Dentro do quadro de finalidades da avaliação de impacto ambiental, vamos estabelecer que a sua finalidade maior é que os impactos ambientais verificados como potencialmente sendo causados pela implantação de uma atividade sejam identificados anteriormente à decisão, à elaboração dos projetos e, sobretudo, à implantação dessa atividade. Portanto, a finalidade da AIA vai ser considerada na medida em que atua sobre a verificação dos impactos ambientais em um momento anterior às decisões que possam acarretar em uma significativa degradação da qualidade do meio.
Para cumprir esse papel, a avaliação de impacto ambiental deve ser organizada a partir de um conjunto de atividades estruturadas de maneira lógica, constituindo assim o que chamamos do processo de avaliação de impacto ambiental. Esse processo de avaliação de impacto ambiental apresenta algumas características que serão relacionadas a seguir. O processo de avaliação de impacto ambiental deve ser entendido como um conjunto estruturado de procedimentos organizados entre si e desenhados para atender aos objetivos da avaliação de impacto ambiental. Este processo de avaliação de impacto ambiental deve ser entendido e compreendido como sendo um conjunto estruturado de procedimentos organizados entre si e desenhados para atender aos objetivos da avaliação de impacto ambiental. Normalmente esse processo é regido por lei ou alguma regulamentação específica estabelecida em lei ou alguma norma jurídica com validade no âmbito jurídico de aplicação daquele contexto. Às vezes, algumas organizações podem optar por adotar a avaliação de impacto ambiental de modo voluntário, não necessariamente ligado a um processo de licenciamento ambiental, mas como um instrumento utilizado no seu processo de planejamento, no seu processo interno de decisão. Nesse caso, mesmo assim, é conveniente que a organização estabeleça alguns princípios, algumas disposições internas para orientar a utilização desse instrumento, mesmo que de modo voluntário. O processo de avaliação de impacto ambiental deve ser documentado. Isso é uma questão absolutamente imprescindível. Essa documentação tem basicamente dois objetivos. Por um lado, assegurar que os requisitos atendidos sejam estabelecidos previamente, que se tenha claro quais são os objetivos a serem alcançados com a avaliação de impacto ambiental. E, por outro lado, dependendo do caso, que o cumprimento desses requisitos deve ser demonstrado por meio de registros documentais. No caso, por exemplo, um estudo de impacto ambiental, um EIA-RIMA, um parecer técnico, atas de consultas públicas e etc. Portanto, esta documentação está voltada para assegurar condições operacionais adequadas para que a avaliação de impacto atinja seus objetivos, mas também para possibilitar a verificação futura, a verificação posterior e a comparação, a aferição entre aquilo que foi decidido, que foi estabelecido e avaliado na avaliação de impacto ambiental e aquilo que posteriormente se verifica a partir da implantação do empreendimento, se for o caso. Além disso, esse processo de avaliação de impacto ambiental envolve normalmente diversos participantes, diversos grupos de interesse, desde o proponente de uma ação, daquele empreendimento ou da atividade específica, a autoridade ambiental responsável pela avaliação dos impactos e pela tomada de decisão, o consultor que elabora a avaliação de impacto ambiental, assim como o público afetado e outros grupos de interesse ligados também a todo o conjunto da sociedade. Dentro da sua estrutura metodológica, já há consagrado de longa data que a avaliação de impacto ambiental se estrutura a partir de algumas etapas, de alguns procedimentos metodológicos. A avaliação de impacto ambiental se inicia com a apresentação da proposta por parte do empreendedor, que descreve essencialmente as características básicas daquilo que se pretende instalar para que possa ser possível cumprir a etapa seguinte, a etapa da triagem. A partir das informações básicas sobre a atividade pretendida, há condições de se definir se a avaliação de impacto ambiental será necessária ou não. Por trás disso, lembrando, está a identificação ou a verificação do potencial de causar uma significativa degradação por parte daquela proposta que foi apresentada anteriormente. O processo de avaliação avança a partir da triagem, supondo ou assumindo que foi decidido encaminhar esta proposta para uma avaliação de impactos. Portanto, o passo seguinte é a determinação do escopo dos estudos ambientais que serão necessários, a delimitação do âmbito, da abrangência dos estudos, dos elementos que serão integrados aos estudos ambientais e, mais do que isso, da forma como estas informações serão utilizadas no processo de avaliação de impacto ambiental. A partir daí, claro, a elaboração do estudo ambiental e a sua submissão para análise técnica por parte, normalmente, da uma autoridade ambiental que atua em nome do Estado.
A consulta pública é uma etapa seguinte, uma etapa complementar muito importante, onde se oferece à sociedade a perspectiva de refletir e discutir sobre os efeitos identificados pelo estudo de impacto ambiental e também sobre as medidas de mitigação e de gestão propostas pelo estudo de impacto ambiental a serem incorporadas aos projetos que estão em análise. A partir da consulta pública da análise técnica, o órgão, a agência ou o agente ambiental pode tomar a decisão em relação à implantação ou não daquela atividade. Supondo que essa atividade foi decidida ser implantada, a partir daí se estabelece a necessidade de ações de monitoramento e medidas de gestão ambiental a serem incorporadas pelo projeto e pelo empreendimento em questão. Passo seguinte, e completando todo o processo de avaliação de impacto ambiental, o acompanhamento dos efeitos e o acompanhamento da implantação das medidas de gestão ambiental para que se possa verificar a sua eficiência, a sua eficácia, no sentido de assegurar o controle dos efeitos ambientais dentro dos níveis pré-estabelecidos e requeridos pela sociedade. Ao acoplarmos a avaliação de impacto ambiental no âmbito brasileiro ao licenciamento ambiental, podemos entender que ao licenciamento cabe as etapas finais, desde a decisão pela implantação ou não da atividade, o estabelecimento de exigências e requisitos de monitoramento e ações ligadas à gestão ambiental do empreendimento e, sobretudo, as medidas de acompanhamento para verificação da eficiência da avaliação de impacto ambiental e, sobretudo, da eficiência das medidas de controle e de gestão que forem eventualmente adotadas. Sendo o objetivo da avaliação de impacto ambiental, ao ser vinculada ao licenciamento ambiental, a verificação da viabilidade ambiental de uma proposta, podemos entender que a avaliação de impacto ambiental e o licenciamento ambiental são dois instrumentos que atuam de modo paralelo, atuam de modo complementar. E assim, dessa maneira, chegamos à nossa proposta, à nossa visão de como os sistemas de avaliação de impacto ambiental se estruturam e se organizam em torno dos objetivos do licenciamento ambiental e da própria avaliação em si. Portanto, no centro desse sistema, elementos voltados para a análise de viabilidade ambiental, a finalidade específica desses dois instrumentos, avaliação de impacto e licenciamento ambiental. Esta análise de viabilidade é feita a partir da verificação das características do meio afetado, de suas propriedades, de sua capacidade de assimilar impactos, a sua vulnerabilidade, aspectos como a sua resiliência e capacidade de suporte, de um lado. Por outro lado, as características das atividades que se pretendem instalar, as fontes de pressão, aquelas que irão deflagrar os processos de degradação ambiental, os processos de modificação da qualidade ambiental. A partir daí, a análise de viabilidade ambiental realizada no âmbito do licenciamento e da avaliação de impacto ambiental oferece ao processo decisório as condições adequadas para que se identifiquem quais são as medidas de mitigação e as ações de gestão ambiental a serem incorporadas a esse projeto, a esse empreendimento. Passo seguinte, o monitoramento dos efeitos e o acompanhamento da implantação e da efetividade das medidas de gestão ambiental completa o sistema de avaliação de impacto ambiental e oferece condições para realimentar esse processo, realimentar a própria análise de viabilidade ambiental, assegurando assim a aprendizagem do sistema e a evolução do sistema, o acúmulo de experiências em relação às situações já enfrentadas e possíveis situações futuras, possíveis empreendimentos que ainda não tenham sido eventualmente analisados. Esse sistema deve ser compreendido como algo organizado em torno de ações cíclicas que devem ser repetidas a cada passo, a cada novo ciclo decisório, que podem ser entendidas também como atuantes especificamente em um processo único para o licenciamento de uma única atividade, mas que também pode ser entendida como ligadas a todo o funcionamento, a todo o arranjo do sistema de avaliação de impacto ambiental, como um elemento complementar, um elemento acessório importante para o bom funcionamento do licenciamento ambiental como instrumento de política ambiental no quadro brasileiro. Nós iremos, a partir daqui, nas próximas aulas, trabalhar a finalização desse percurso da gestão ambiental na esfera pública e teremos aí a oportunidade de discutir alguns casos de aplicação da avaliação de impacto ambiental e do licenciamento dentro da ótica que vem sendo trabalhada até aqui. Então, nos veremos lá na próxima aula.